Olá pessoal, vamos a um vídeo de otimização. Um container para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de 10 metros cúbicos. O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa 10 por metro quadrado. O material para os lados custa 6 por metro quadrado. Encontre o custo dos materiais para o mais barato desses containers. Então vamos lá, pessoal. Então, nós primeiro vamos dar uma lida e vamos começar já a observar algumas coisas e anotar, né? Então, olha lá, um container para estocagem retangular. Então, observa que esse container vai ter a forma de uma forma retangular, né? Com uma tampa aberta, deve ter volume de 10 metros cúbicos. Então, eu já deixei aqui desenhado, né, o container regular, onde eu sei que o volume, ele está me dizendo que é 10 metros cúbicos o volume desse container, tá? O que mais que ele diz aqui, né? Ele diz que o comprimento de sua base é o dobro da largura. Então, se eu chamar aqui de x, a largura de x, a base vai ser 2x, porque ele diz que a base é o dobro da largura, né? Depois, o que mais que ele diz? Que o material para a base custa 10 por metro quadrado. E o material para os lados custa 6 por metro quadrado. Depois ele pede, então, encontre o custo dos materiais para o mais barato dos containers. O que ele quer dizer com esse mais barato? Eu quero saber o custo mínimo para eu construir um container que tem volume de 10 metros cúbicos, né? Então, a gente precisa, primeiramente, dar nome às coisas, né? A gente já chamou aqui de x, 2x, mas eu também tenho uma altura aqui que eu vou chamar de y, né? Agora, a gente precisa o quê? Tentar encontrar a equação que eu quero minimizar, né? Porque quando ele fala assim, ó, encontre o custo dos materiais para o mais barato dos containers, eu estou querendo saber o custo mínimo. Então, eu preciso tentar equacionar o custo, né, com as informações que eu tenho aqui. Então, o que eu sei que vai ser o custo, pessoal? Vai ser o quê? Ele diz que o material para a base custa 10 por metro quadrado. Então, vai ser 10 vezes a área da base, que é o tanto de material que você vai precisar. Mas quanto que custa as áreas? Ele fala assim, que o material para os lados custa 6. Então, vai ser 6 vezes a área lateral, que para os lados o material custa isso. Então, eu preciso saber quem que é a área da base, quem que é a área lateral, para eu ter, então, a fórmula do custo. Então, quem que é a área da base aqui, pessoal? Olha lá, a base é um retângulo, né, de comprimento 2x e x. Então, a área da base aqui vai ser o quê? Base vezes altura, que é 2x vezes x, que é 2x ao quadrado. E quem que é a área lateral aqui, pessoal? Eu tenho 1, 2, 3, 4 faces, né? E eu sei que esta face é igual a esta é igual a essa. Então, eu vou ter 2 vezes esta face aqui, que é um retângulo. Então, qual que é essa área? Base vezes altura, então fica 2x vezes y. Mais 2 vezes, eu tenho essas duas faces aqui, que também são retângulos, né? Então, qual que é essa área? Aqui também mede x, né? E aqui também mede y, aqui x, então é x vezes y. Então, a área lateral aqui é o quê? 2 vezes 2, 4xy, mais 2xy, 6xy. Então, o custo vai ser 10 vezes a área da base, que é 2x ao quadrado, mais 6 vezes a área lateral. Então, teremos aqui que o custo vai ser o quê?
2 vezes 10, 20x ao quadrado, 6 vezes 6, 36xy. Então, esta é a fórmula do custo, né? Mas observe que ela está em função de duas variáveis, e a gente só sabe resolver equações com uma única variável por enquanto, né? Então, o que eu preciso fazer? Tentar escrever o custo em função de uma única variável. Para isso, eu vou ter que tentar usar as informações que o problema me deu, né? Ele disse que o volume é 10 metros cúbicos. Então, o que eu posso fazer aqui? Se o volume é 10 metros cúbicos, quem que é o volume deste paralelepípedo? É o quê? Área da base vezes a altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base, o volume é 10, que foi dado, né? A área da base é o quê? 2x ao quadrado vezes a altura, que é y. E aqui, então, eu tenho uma outra relação que envolve xy. Então, eu vou isolar y nessa equação e substituir na outra, e aí eu fico com o custo em função somente de x. Ah, poderia isolar o x? Poderia. Só que aqui vai dar mais trabalho para isolar o x, e aí aqui você tem 2x para substituir, então fica bem mais simples se eu substituir o y nessa equação. Então, se eu isolar o y aqui, eu vou ter que o y vai ser o quê? 10 sobre 2x ao quadrado. Então, eu tenho que o y vai ser 5 sobre x ao quadrado. E aí, substituindo na fórmula do custo, nós teremos o quê? Que o custo agora somente em função de x vai ser dado pelo quê? 20x ao quadrado mais 36x vezes o y, que a gente encontrou já em função de x, que é 5 sobre x ao quadrado. E aí, então, eu posso simplificar esse x com esse, e a fórmula do custo, então, vai ser 20x ao quadrado mais 36 vezes 5 dá 180 sobre x. Agora, observe, pessoal, que o x é um comprimento, é uma medida. Então, só faz sentido eu estudar essa função, né, para x maior que zero. Então, essa é a minha restrição, né? Eu estou olhando para essa função para x maior que zero. E ele pediu o que mesmo lá? Olha lá. Encontre o custo dos materiais para o mais barato dos containers. Ou seja, o que eu quero? Procurar qual o valor de x para ter custo mínimo, né? Então, na verdade, eu estou procurando o custo mínimo. Ou seja, eu quero ver se tem algum ponto de mínimo nesta função. E aí, então, como que a gente faz para encontrar pontos de mínimo? Primeiro, a gente olha o quê? Tem que procurar os números críticos, que esses são candidatos a máximos e mínimos locais. Então, o que eu vou fazer primeiro, pessoal? Encontrar os números críticos. Para encontrar os números críticos, eu preciso encontrar o quê? A derivada primeira desta função. Então, olha lá, como que vai ficar a derivada aqui? 40x. A derivada de 1 sobre x é o mesmo que a gente olhar para a derivada de x elevado a menos 1, né? Que é o quê? Menos 1 vezes x a menos 2, que fica menos 1 sobre x quadrado, né? Então, observe que aqui é como se eu olhasse para 180 vezes 1 sobre x, né? E é uma constante vezes a função, então a derivada vai ser o quê? A constante vezes a derivada da função, então isso vai ficar menos 180 sobre x quadrado, tá? A gente pode reescrever isso da seguinte maneira, x quadrado, e aí aqui vai ficar 40x ao cubo, tirei o mínimo aqui, né? 40x ao cubo menos 180. E aí, então, agora, como esta função aqui, o único problema seria no zero,
mas como só faz sentido eu analisar o custo para x maior que zero, não vai existir número crítico do fato de não existir a derivada. Então, se tiver algum número crítico, vai ser quando esta função for nula. E isso só acontece quando que essa função quociente vai ser nula, só quando o numerador for zero, ou seja, quando 40x ao cubo menos 180 for zero. E isso acontece se e somente se 40x ao cubo for igual a 180, ou seja, isso acontece se e somente se x ao cubo for 180 dividido por 40. A gente pode simplificar aqui. Então, isso aqui eu posso ainda dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 9 sobre 2. Ou seja, isso acontece se e somente se x for igual a raiz cúbica de 9 sobre 2. Este é o meu número crítico. Observe que o exercício não termina aqui, né? Porque por mais que esse é o único número crítico, como nós estamos num intervalo aberto, não garante que tenha solução, que tenha máximo ou mínimo local, né? Então a gente precisa verificar se isso é um ponto de mínimo, porque pode ser que esse problema não tenha solução, né? Então eu preciso verificar se este é um ponto de mínimo. Como que eu faço isso? Tem duas maneiras, né? Uma delas eu posso estudar o sinal da derivada primeira, e ver se a função está crescendo, decrescendo, e brincar com isso, e pensar no número máximo ou mínimo. Ou a maneira que eu vou fazer aqui, olhar para a segunda derivada. Eu vou fazer o teste da segunda derivada. Então, o que vai ficar aqui? Vou derivar novamente essa função. Eu vou olhar para derivar essa função, eu vou olhar para essa e não para essa, tá bom? E aí eu sei que a subtração das derivadas é a derivada da subtração. Então, vai ficar aqui o quê? 40. E quem que vai ser a derivada aqui? Olha lá, novamente eu posso pensar nisso como sendo o quê? A constante vezes... Eu tenho aqui a constante, que é 180, vezes a função, que é 1 sobre x². Então, a derivada disso vai ficar o quê? Menos 180 vezes a derivada da função. E quem que é a derivada? Vamos fazer aqui no rascunho. Quem que é essa derivada aqui? Eu posso pensar nessa função olhando para ela desta forma, que fica mais fácil. E aí, a derivada aqui dá o quê? Menos 2 vezes x é menos 3. Então, quanto que vai ficar isso aqui? 40. Aqui vai ficar o quê? Ó? Menos com menos, mais. Então, vai ficar 2 vezes 180, né? Sobre o quê? X ao cubo. Esta é a minha função. O que eu posso observar? Eu estou analisando, minha função só faz sentido quando eu olho para x maior que zero. Então, se eu pensar aqui em x maior que zero, o que eu posso concluir? Que a derivada segunda sempre é positiva para x maior que zero. Por quê, né? Olha lá. Isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo. Se isso é positivo, essa divisão é positiva, e somando com um número positivo é positivo. Ou seja, se isso aqui é sempre positivo para x maior que zero, significa que eu tenho o quê? A concavidade, se a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima, então eu sei que vai ser um ponto de mínimo. Mas cuidado que esse é um caso especial que aconteceu para todos. Mas se não, o que eu poderia verificar? O teste da segunda derivada diz que eu não preciso verificar que acontece para todos. Basta acontecer aonde? No valor que eu queria. Que era só olhar para este aqui, que também vai ser maior que zero. E daí, então, a gente pode concluir, portanto, que para x igual a raiz cúbica de 9 sobre 2, né, que este cara aqui é ponto de mínimo. Tudo bem?
E como você verificou que isso aqui sempre é positivo, então a concavidade está sempre para cima, então este é o único ponto de mínimo que você vai ter aí, né? No intervalo de 0 a infinito, que é o intervalo que a gente está analisando. Então, na verdade, ele pede o quê? Encontre o custo, né? Ele quer o custo dos materiais para o mais barato dos containers. Então, o custo, na verdade, é quando você substituir agora este valor, que esse é o valor que torna a função mínima. Então, quando você substituir o x igual raiz cúbica de 9 sobre 2 na função, né, que função? 20 vezes raiz cúbica de 9 sobre 2 ao quadrado, mais 180 sobre o x, que é raiz cúbica de 9 sobre 2. Quando você fizer esses cálculos, você vai ter o custo mínimo, que é o que ele está pedindo, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Agora essas continhas vocês fazem em casa, tá bom? Muito obrigada e o vídeo de hoje termina aqui.